Amados, quero aqui dar continuidade ao estudo que temos feito. Tenho trazido ultimamente mensagens relativas ao sopro sagrado. E apenas recapitulando aqui o que já meditamos basicamente respondendo algumas perguntas. Eu vou trazer aqui apenas para relembrar. Para quem foi prometido o envio do sopro sagrado, a promessa de Elohim, quem essa promessa foi feita, e quais são as condições para que essa promessa se cumpra. Na verdade, são duas perguntas que foram respondidas pela meditação que nós fizemos. A quem foi prometido e quais são as condições que eu tenho que preencher para que eu entre neste rol daqueles que têm direito a essa promessa. Depois nós respondemos a pergunta: por que precisamos do sopro sagrado? Em conjunto com quais são as funções do sopro sagrado. Então, ao conhecermos por que o sopro sagrado foi enviado, foi prometido, e qual seria a realização dele na vida daqueles em que ele habitaria, nós compreendemos por que precisamos do sopro sagrado. E aqui também meditamos, lemos diversos textos, e finalmente, quais são os sinais de que alguém está cheio do sopro sagrado. E aí nós fizemos a comparação comentamos sobre você ser tomado pelo sopro sagrado num dado momento para realizar uma obra. Isso não significa que você está em unidade com Elohim e que o sopro sagrado ele vai habitar em você para dirigir a sua vida. E um dos exemplos que nós trouxemos aqui foi o de Shinshon, que é conhecido na Escritura Sagrada, e até por aqueles que não leram a Escritura Sagrada, conhecem essa história do homem mais forte, que conseguiu matar o leão, rasgá-lo como se fosse nada, matar 1000 com uma queixada de jumenta, e derrubar ali as colunas daquele grande templo dos ídolos dos Pelistim. Então, um homem muito forte fisicamente quando o sopro sagrado o tomava. Então, quando o sopro sagrado toma um ser humano, coisas maravilhosas, grandiosas, extraordinárias acontecem. Coisas que não poderiam ser feitas pela força, pelo poder, pela sabedoria humanas. E aqui vamos trazer hoje uma continuidade a esse estudo, agora falando especificamente sobre a imersão no sopro sagrado. Fizemos essa diferenciação entre você ser tomado pelo sopro sagrado no momento, como o próprio rei Shaul foi tomado e começou ali a profetizar, ou seja, a transmitir palavras inspiradas da parte de Elohim. E até surgiu a pergunta que era feita, como se fosse um dizer popular: está também Shaul entre os Neviim, entre os transmissores? Porque ele foi tomado ali em algumas ocasiões pelo sopro sagrado e começou a profetizar, a transmitir. Mas é diferente de você ser guiado pelo sopro sagrado. A sua vida é uma vida conforme a vontade de Elohim, porque o sopro sagrado está dirigindo você, ele está habitando em você. E quando ele quer, ele usa você da maneira que ele quer. Não é uma operação momentânea, não é uma operação isolada, mas o sopro sagrado está em você, testificando, em primeiro lugar, que você é filho de Elohim. E depois, tendo essas manifestações conforme o desejo de Elohim. Então vamos passar aqui a meditar em alguns textos para ver como é que foi a imersão do sopro sagrado a partir dos primeiros discípulos, conforme a promessa que o Senhor Yeshua fez. Mas antes de chegarmos à imersão no sopro sagrado dos discípulos, vamos ver como foi a unção do Senhor Yeshua no sopro sagrado, porque o Senhor Yeshua também foi cheio do sopro sagrado. O sopro sagrado o encheu e ele realizou também
obras grandiosas, das quais podemos citar talvez a mais importante no início do seu ministério foi triunfar sobre Satã, vencendo sobre as provocações de Satã no deserto. Então vamos ver aqui como é que foi esse início, esta unção do Senhor Yeshua. Matitiahu, capítulo 3, versículo 16. Matitiahu, para quem não está familiarizado, é Mateus. É o nome dele em hebraico, verdadeiramente. Então o Senhor Yeshua, ele chegou ali diante de Yohanan, o imersor, que foi enviado da parte de Elohim para preparar o caminho para a recepção do ungido, e ele vinha imergindo os Yehudim, conforme eles vinham interessados no retorno para Elohim. E quando chegou a hora, o Senhor Yeshua também se apresentou. E ele veio a Yohanan para ser imerso. É que antes de ler o versículo 16, vamos ver o 14 e o 15. Yohanan resistia, dizendo: eu preciso ser imerso por ti, e vens tu a mim? Yeshua, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Era necessário que o Senhor Yeshua fosse imerso por Yohanan, para que assim estivesse cumprida a palavra do Senhor, que Yohanan, ele indicou para o povo quem era ungido. E quando Yohanan obedeceu, no versículo 16, e sendo Yeshua imerso, saiu logo da água. E eis que se lhe abriu o Shamaim, e viu o sopro de Elohim descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do Shamaim dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Então o que aconteceu aqui foi que o Senhor Yeshua, sendo imerso por Yohanan, para cumprir a justiça, como ele diz, cumprir as palavras das Escrituras, o sopro sagrado veio sobre ele. E de que forma o sopro sagrado veio? Veio de uma forma diferente. Não podia vir de forma diferente, diferente dessa, porque o Senhor tinha dito a Yohanan que o ungido era aquele sobre quem ele visse o Espírito Santo, o sopro sagrado, descer em forma de pomba. Então Yohanan estava esperando esse sinal, indicado pelo próprio Elohim. Então, quando esse sinal aconteceu no Senhor Yeshua, Yohanan tinha certeza: esse é o ungido. Mas aí eu não posso tomar esse sinal para mim. Dizer, então toda vez que o sopro sagrado vem sobre mim, tem que vir na forma de pomba, que senão não é o sopro sagrado. Não posso dizer isso, porque esse sinal ele foi indicado especificamente para que Yohanan reconhecesse: aquele sobre quem vires descer o sopro sagrado em forma de pomba, esse é o que emerge com o sopro sagrado e com fogo. Então é mais um detalhe também, até no versículo 14, quando ele fala: eu que preciso ser imerso por ti. Por que ele está falando isso? Eu que preciso ser imerso. Ele não está se referindo aí necessariamente à imersão em águas. É porque o Yohanan ele já falava: aquele que vem após mim, ele vos imergirá com sopro sagrado e com fogo. Então ele já sabia e pregava a respeito dessa imersão. Então ele falou: eu que preciso ser imerso por ti, porque o Senhor Yeshua é o que imerge no sopro sagrado. Vamos para Yohanan, agora o livro de Yohanan. Nas Bíblias aparece João, que é o apelido dele em português. Yohanan 1:33. Que é exatamente a palavra que Elohim deu a Yohanan, e Yohanan vai expressar. Até para ficar mais completo aqui,
Vamos ler a partir do versículo 29. Nosso foco aqui é no 33, mas para dar um contexto, vamos ler do 29 ao 33. Ocorreu posteriormente que viu Yeshua vir a ele e disse: Eis o Cordeiro de Elohim que carrega o erro do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem tido precedência sobre mim, ou seja, que é antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso imergindo em água. Então, Yohanan está aqui declarando qual era a missão dele. Por que ele estava imergindo em águas? Por que ele estava ali no deserto? Ele veio para manifestar o ungido a Israel. Yohanan deu testemunho dizendo: eu vi o sopro descer do Shamaim como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a imergir em água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o sopro e sobre ele repousar, este é o que imerge no sopro sagrado. Eu vi e dou testemunho que este é o filho de Elohim. Então ele viu o sopro sagrado descer sobre o Senhor Yeshua. E logo depois deste evento, do cumprimento desta parte das Escrituras, o Senhor Yeshua vai ser levado pelo sopro sagrado para o deserto, para ir para aquele confronto contra Satã. Então essa foi a unção do Senhor Yeshua. E eu escrevi aqui para nós registrarmos. Aquela manifestação era o sinal para que Yohanan pudesse reconhecer o ungido de Aruvá. Então era um sinal dado por Elohim específico, da descida do sopro sagrado sobre o ungido. Não era sobre os demais discípulos, não era para nós hoje, era para Yohanan reconhecer o ungido e dar testemunho dele. Então a data estava determinada. O Senhor Yeshua ele iniciou o seu ministério conforme tinha sido estabelecido para que no tempo determinado ele se entregasse por nós, para a nossa salvação. Isso ocorreu após a imersão por Yohanan. Então, o Senhor Yeshua se submeteu ali ao ministério de Yohanan, para que diante do povo ficasse aprovado o seu trabalho. Olha, se o Senhor Yeshua reconheceu a imersão de Yohanan, então porque de fato ele é o enviado de Elohim. E aquele sinal específico que era descida em forma de pomba. E repare que essa aparição aqui não deixa claro se os demais que estavam ali presentes viram essa pomba, ou se reconheceram, entenderam que aquela pomba representava, era o sopro sagrado. Mas o fato é que o Senhor Yeshua viu e Yohanan viu. E também havia aquela voz que vinha do Shamaim. Da mesma forma, nem todos que estavam ali entenderam o que aquele barulho dizia. Mas aqueles que estavam unidos a Elohim certamente entenderam e ouviram. Nós ouvimos, como os próprios discípulos declaram, nós ouvimos a voz que lhe falava do Shamaim. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Outros zombadores iam ouvir um trovão, né? Iam interpretar de alguma outra forma. Mas os sinais que Elohim dá, muitas vezes as pessoas ao teu redor não vão reconhecer. Mas é preciso que você saiba a palavra de Elohim para que tenha a certeza, a convicção. Agora sim, vamos para a experiência dos primeiros discípulos, que está em Atos dos Enviados, capítulo 1. Nós vamos ver aqui uma das passagens em que o Senhor Yeshua menciona a promessa que viria sobre eles em Jerusalém. Inicialmente, o Senhor Yeshua vai falar que ele vai subir para o Pai e vai rogar ao Pai que envie o ajudador para que fiquem com eles. E, nesse momento, ele vai dizer para eles ficarem em Jerusalém. Aqui em Atos dos Enviados, capítulo 1, versículos 4 e 5. Depois vamos para o 8. Depois leremos do 12 ao 14. Versículos 4 e 5. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém,
mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, Iohanã imergiu em água, mas vós sereis imersos no sopro sagrado, não muito depois destes e a mim. Então, temos 2 detalhes aqui que eu gostaria de salientar. Um é que eles deviam ficar onde? Em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai, que o Senhor Yeshua já havia mencionado para eles. E o segundo ponto é que o Senhor Yeshua novamente vai mencionar a imersão em águas feita por Iohanã, mas vai dizer que a imersão no sopro sagrado vai acontecer ainda dali a alguns dias. Por que não poderia ser exatamente naquele momento? O Senhor Yeshua já tinha dito isso, que ele precisava subir, ser glorificado, né, realizar ali a apresentação diante de Elohim, diante do caporete celestial, né, ou do propiciatório celestial. Como está dito, eis aí o Cordeiro que foi morto e reviveu, com seu sangue comprou de todos os povos, tribos, línguas e nações, homens para Elohim, e os fez reis e sacerdotes, e reinarão sobre a Eretz, ali em Risaion, último livro da Escritura. Então a ordem para eles é que eles não se ausentassem de Jerusalém. Isso vale para nós? Nós temos que ficar lá em Jerusalém esperando? Não. Essa ordem foi dada especificamente para eles. E eles tinham que aguardar lá em Jerusalém, não podiam sair de Jerusalém, porque lá eles receberiam o sopro sagrado. Então aqui a recepção do sopro sagrado está condicionada a um lugar. E tinha que ser ali para que isso cumprisse também a palavra de Elohim, porque existia uma data determinada. Vamos aqui ao versículo 8. Versículo 8 diz: mas vos cingireis de força quando repousar sobre vós o sopro sagrado, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em todo Yehudá, Shomiron e até a extremidade da Eretz. Então, com o sopro sagrado viria a força que os capacitaria a ser testemunhas do Senhor Yeshua em todos os lugares. Então, eles precisavam aguardar isso. Então, é uma informação. Antes de vocês saírem por aí, vocês precisam receber o sopro sagrado. Aí sim vocês vão ser cingidos de força. E vamos para os versículos 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém. Voltaram de onde? De onde o Senhor Yeshua estava falando para eles. Estava no monte, e aí depois de ter dado essas últimas instruções, o Senhor Yeshua foi elevado ao Shamaim, de onde virá em breve, da mesma forma como ele foi visto subir. Depois dessas instruções, os discípulos então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância de um Shabat. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Kefá, Yaakov, Yohanan e Andrai, Filipos e Tomá, Bartalmai e Matitiarro, Yaakov, filho de Halfai, Shimeon, o Zelote, e Yehudá, filho de Yaakov. Então eles ficaram ali naquele cenáculo. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Miriam, mãe de Yeshua, e com seus irmãos. Então, conforme a ordem do Senhor, eles ficaram ali em Jerusalém, orando, servindo ao Senhor, estudando as Escrituras, se fortalecendo e aguardando a promessa do Senhor. Então, a ordem era que eles ficassem em Jerusalém e aguardassem, porque não muito depois daqueles Yamim, que o Senhor Yeshua tinha falado, eles seriam imersos. E aí no capítulo 2, a gente vai ver o cumprimento, finalmente eles recebendo o sopro sagrado. Capítulo 2, versículos 1 ao 4. E no Yom, ou no dia que foram completadas as 7 semanas, estavam todos reunidos com um só coração em um só lugar. Eis que uma voz de barulho do Shamaim repentinamente soou, como o barulho de um grande terremoto ou de um grande sismo, e encheu toda a casa onde se assentavam.
E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E encheu a todos o sopro sagrado, e começaram a falar em línguas outras, e saíam palavras da boca deles, conforme colocava neles o sopro. Então, essa foi a manifestação do sopro sagrado enquanto eles estavam em obediência a Elohim. É importante frisar isso. Eles estavam no lugar que o Senhor Yeshua determinou, aguardando, perseverando em oração, se guardando das contaminações do mundo. E assim, quando chegou a hora determinada por Elohim, o sopro sagrado veio e a promessa foi cumprida. Tinha que ser naquela data, porque assim Elohim o determinou. E aqui um dos sinais que a gente já vê, visíveis, perceptíveis àqueles que estavam ao redor, era essa questão do falar em línguas. Mas aqui não diz se o povo que estava ali em Jerusalém viu essas línguas de fogo que estavam sobre a cabeça deles. Diz que foram vistas, mas foram vistas por quem? Só pelos discípulos ou por todos? Mas o fato é que aquele sinal da língua de fogo também remetia àquela palavra dita por Yohanan. Ele vos imergirá no sopro sagrado e com fogo. Então havia ali os dois elementos, o fogo e o sopro sagrado se manifestando através ali do falar em línguas e depois através da pregação de Kefá e depois dos grandes sinais e maravilhas que se seguiram. Então escrevi aqui: aquela manifestação era o sinal para que reconhecessem o cumprimento da promessa de Yeshua. Então, assim como na unção do Senhor Yeshua havia uma data determinada, ali houve um estrondo, como de um sismo, de um terremoto. Aí você não pode ficar também desejando que, quando você for imerso, haja também um grande barulho, um terremoto, língua de fogo sobre a sua cabeça, porque se isso não acontecer, não foi imersão no sopro sagrado. Temos que prestar atenção que tinha que ser daquela maneira ali naquele momento, para que se confirmassem as palavras ditas por Yohanan, o imersor, e pelo próprio Senhor Yeshua. Então houve um estrondo, então não foi algo que passou desapercebido daquela multidão de Erudim que estava ali para a festa das semanas. Então eles sentiram o terremoto, ouviram um barulho e ficaram, o que é isso? Agora estão falando em línguas aí, a gente está entendendo tudo? E aí ainda tinha alguns que zombavam. Mas Kefá vai se levantar e vai explicar. Então, línguas de fogo sobre as cabeças. Eles estavam falando em línguas diversas. Havia uma tradução simultânea em cada língua. Então, à medida que eles falavam, as pessoas, os Erudim que estavam ali de todas as nações, porque eles tinham que vir de todos os lugares da Eretz para Jerusalém, conforme a lei, o mandamento do Senhor. Era uma das festas que eles tinham que estar em Jerusalém durante o ano. Então, aquilo ali tinha que ser testemunhado. E eles estavam ouvindo e entendendo, os discípulos glorificando a Elohim, dizendo as grandezas de Elohim na própria língua das nações de onde eles tinham vindo. Então, era mais um sinal, mais uma coisa para chamar a atenção e eles ficarem atentos. Não, isso aí não é um sinal qualquer. Isso aí não é uma manifestação qualquer. Isso não acontece toda hora. O que será isso? Então é o sopro sagrado, é Elohim preparando o ambiente para que haja ali salvação para os Erudim. Então foram esses os sinais que aconteceram ali. Claro que hoje, quando o Senhor nos imerge no sopro sagrado, o sopro sagrado vem para habitar em nosso ser, pode ser que não haja estrondo. Pode ser que não se veja a língua de fogo sobre a sua cabeça. Mas nós vamos ver outros textos aqui em que está presente o falar em línguas, ou até mesmo o profetizar, transmitir, falar da parte de Elohim, coisas que não subiram ao coração do homem, não foi visto pelo olho humano, mas são os segredos de Elohim que pelo seu sopro ele nos revela.
E após essa pregação de Quefá, a gente sabe que no versículo 41, do capítulo 2 de Atos, vai dar o desfecho aí da semeadura de Quefá, primeira pregação dele depois de receber o sopro sagrado, escutaram a sua palavra com alegria e foram imersos até que foram acrescentados naquele Yom 3.000 almas. Foram acrescentadas 3.000 almas. Alguns textos colocam quase 3.000 almas, mas pelo menos aqui esse texto do hebraico coloca conforme, que pode ser traduzido também cerca de 3.000 almas. Mas o fato é que ele não menciona aqui como é que essas 3.000 almas receberam a imersão no sopro sagrado. Então, após um grande evento como aquele, imagina se aquele mesmo evento se repete com 3.000 almas. Todos cheios do sopro sagrado, falando em línguas, profetizando, estrondo, línguas repartidas como fogo. Uma maravilha, né? Mas a gente não vê aqui na Escritura detalhes sobre essa imersão no sopro sagrado. Já parte para como é que era a vida desses irmãos que iniciaram essa edificação da idade do Senhor Yeshua. Mas a gente vê, pelo procedimento deles, pela vida deles, que o sopro sagrado estava presente. E a gente vai ver aqui que eles estavam incessantemente meditando na Torá dos enviados, estavam unidos, partindo o pão, tomando a ceia, orando juntos. Havia temor sobre todos eles. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos enviados. Tinham emuná, tinham desprendimento para compartilhar com os irmãos as suas propriedades. Havia alegria, havia inteireza de coração e o Senhor estava abençoando, acrescentando a Edá. Então, por esses resultados, por esses frutos, você vê a presença do sopro sagrado no meio daquele povo. Mas ele não menciona aqui como é que foi a imersão no sopro sagrado. Então é um detalhe que eu quero chamar a atenção dos irmãos. E no capítulo 4 de Atos, capítulo 4, versículos 1 a 4. Diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os ministros, ou seja, os sacerdotes, Kohanim, e o capitão do palácio, e os saduquim, doendo-se muito que ensinassem o povo e anunciassem em Yeshua o levantar dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o yom seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que escutaram a palavra, creram, e chegou o número desses varões a quase 5.000. Então, mais uma vez, a pregação dos discípulos do Senhor Yeshua levou a mais um retorno de 5.000 almas. E mais uma vez você vê que não se menciona como foi a imersão no sopro sagrado dessas 5.000 almas. Como é que foi? Mas a gente pode ver pelos frutos que foram apresentados, pela operação de Elohim, conforme o Senhor Yeshua havia prometido, estes sinais seguirão aos que tiverem emuná, aos que crerem. E um desses sinais que o Senhor Yeshua menciona, e nós já lemos esse texto aqui em encontros passados, é o falar em línguas diversas. E outros sinais ali o Senhor Yeshua mostra. Mas eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, que aqui são 3.000 almas, 5.000 almas, e o povo está crescendo. E ele já não menciona mais essa questão da imersão. Mas vão haver outras ocasiões em que se menciona a imersão no sopro sagrado. Vamos ver agora em Shomiron. Aqui, tudo isso acontecendo em Jerusalém, até agora. Vamos para o capítulo 8 de Atos.
capítulo 8. Versículo 5. Vamos ler do 5 ao 8. E depois vamos pular para o 12. E leremos até o 19. Versículos 5 ao 8. E depois do 12 ao 19. E descendo Filipos à cidade de Shomiron, lhes pregava o ungido. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipos dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha os sinais aí. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, em Filipos, pelo menos, a gente vê a presença do sopro sagrado se manifestando através dele, através dos sinais. Vamos para o versículo 12. Aconteceu que, conforme tinham imunar por Filipos, que anunciava para eles o reino de Elohim e o nome de Yeshua ungido, eram imersos tanto varões como varoas. E creu até o próprio Shimeon. E sendo imerso, ficou de contínuo com Filipos, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, esse Shimeon, ele era alguém que ficava fazendo magia, encantamento no meio do povo. E aqui ele ouviu a palavra de Filipos e creu. E ele via aqueles sinais, aquelas maravilhas, e ficava espantado. Como pode ser isso? Que poder é esse? Então ele via os resultados, mas ele ainda não sabia o que dava a Filipos aquelas condições de fazer aquelas maravilhas. E aí é que a gente entra na imersão no sopro sagrado. Aqui no versículo 14. Os enviados, ou seja, os Shelechim, os enviados de Yeshua, os 12, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Shomiron recebera a palavra de Elohim, enviaram para lá Kefá e Yohanan, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o sopro sagrado. Então, como é que eles vão receber o sopro sagrado? Eles não vão ter que ficar em Jerusalém, esperando diversos yamim, para que aconteça de uma determinada forma. Os discípulos vão até Shomiron e vão impor as mãos sobre eles para que eles recebam o sopro sagrado. Perceberam a mudança aí? Prossigamos. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido o sopro sagrado, mas somente eram imersos em nome do Senhor Yeshua, cumprindo o mandamento. Então lhes impuseram as mãos e receberam o sopro sagrado. Impuseram-lhes as mãos e receberam o sopro sagrado. Quantos dias aqueles que tinham acabado de retornar para o Senhor e serem imersos tiveram que esperar para receber o sopro sagrado? Eu não sei quantos dias tiveram que esperar, porque os enviados foram de Jerusalém até lá. Quanto tempo dá? Mas o fato é que assim que eles chegaram, impuseram as mãos sobre eles, eles receberam o sopro sagrado. Agora, a gente consegue fazer isso? É um momento de reflexão. Será que eu tenho esta capacidade? Eu estou neste nível? Ouviram a palavra do Senhor, foram imersos em águas, no nome de Yeshua, vou até lá para que recebam o sopro sagrado. E a gente vai ver já que não era só os enviados que faziam isso. E aí, a gente ficou de ler até o 19, né? Então, no 17, impuseram as mãos e receberam o sopro sagrado. 18. E Shimeon, aquele mágico lá que retornou com a pregação de Filipos, vendo que pela imposição das mãos dos enviados era dado o sopro sagrado, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o sopro sagrado.
E aí Quefá vai dar uma bronca nele e vai falar coisas duras, que ele fala assim, Senhor, ora ao Senhor para nada disso acontecer comigo, por favor. Ele temeu. E depois de terem falado ainda algumas coisas ali em Shomron, eles voltaram para Jerusalém. Então eles saíram de Jerusalém e foram até Shomron, porque ouviram que o Senhor tinha encontrado ali almas retornando, e foram para que eles recebessem o sopro sagrado. Não foi necessário esperar muito tempo, não foi necessário... Não, vamos marcar um retiro. É bom, né, um lugar onde a gente está ali só pensando no Senhor, um lugar perto da natureza, onde estamos completamente derramados, e aí facilita bastante. Mas depois a gente volta para o cotidiano, e a gente tem que manter. Então eles foram até lá, e impuseram as mãos e receberam o sopro sagrado. E Shimeon, ele viu alguma coisa acontecer. Só que aqui no texto não diz. Eles falaram em línguas? Eles profetizaram? Eles ficaram brilhando? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, algum sinal se manifestou para que ele percebesse que eles receberam o sopro sagrado. Ele já estava vendo as operações de Filipe. E agora ele estava... Isso aí é o sopro sagrado. Quando o sopro sagrado entra na vida da pessoa, uma mudança acontece. Nós já falamos sobre algumas coisas que acontecem quando o sopro sagrado enche alguém. Então, vamos focar aqui nesses fatos. Como aconteceu a imersão no sopro sagrado? Vamos ver agora uma outra alma que retornou para o Senhor, de outra nacionalidade, ainda no capítulo 8. Vamos pular para o versículo 35. Depois de fazer aquela obra ali em Shomron, estava cheio de gente ali retornando para o Senhor, precisando de ensino, mas o Senhor queria que Filipe saísse dali agora e fosse para um outro caminho que estava deserto, para estar ali ajudando uma alma, a alma do eunuco, o oficial da rainha de Cush, ou da Etiópia. E aqui no versículo 35, Filipos, abrindo a boca e começando nesta escritura, porque o eunuco lia Yeshayahu, lhe anunciou a Yeshua. Então tem essa sequência aí. Anunciou Yeshua, assim como Filipe tinha feito em Shomron, anunciou Yeshua, manifestou o poder do reino de Yeshua, imergiu no nome de Yeshua, está seguindo os passos. Começou anunciando Yeshua. E indo eles, caminhando, chegaram a pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja imerso? Por essa pergunta do eunuco, você já vê que Filipos pregou sobre a imersão em águas. Porque aqui fala, anunciou Yeshua. E aí daqui a pouco passa mais um tempo, ele fala, aqui água, vamos, o que impede de ser imerso? Significa que Filipos o instruiu a respeito disso. Então foi uma viagem, não foi de 5 segundos, né? De 1 minuto. Ele teve tempo ali para dar alguma explicação. E disse Filipos, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Yeshua, o ungido, é o filho de Elohim. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipos como o eunuco, e o imergiu. Versículo 39, leiam os queridos. Aqui a gente ouve falar do sopro de Arruvá, mas não ouve falar sobre a imersão no sopro do eunuco. Ele seguiu jubiloso o seu caminho. Aí você vai dizer para ele, então isso não é importante. Já que nem sempre fala da imersão no sopro sagrado, isso não é importante. Não. Aqui, o que Lucas deixa registrado para nós nesse livro de Atos são aqueles momentos marcantes. A promessa do Pai se cumprindo, aquilo que Yohanan imersor tinha dito, que Yeshua tinha dito, se cumpriu, exatamente na data determinada pelo Senhor. Aí agora em Shomron, como ele tinha dito, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Yehudá, em Shomron e até os confins da Eretz. Chegou em Shomron, receberam o sopro sagrado. Então, nesses momentos marcantes, Lucas vai mencionando ali como acontecia. Vamos ver agora
na vida de Shaul, capítulo 9. É o próximo capítulo aí de Atos. Shaul também foi imerso no sopro sagrado. E vamos ver que ele foi imerso no sopro sagrado, recebeu o sopro sagrado, não foi através de um dos 12, mas sim através de um servo do Senhor Yeshua que estava de prontidão para servi-lo. E aqui no versículo 10 do capítulo 9, diz assim: havia em Dameser um certo discípulo chamado Hananiá. E disse-lhe o Senhor em visão: Hananiá. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Rua Reta, ou Rua Direita. Né? Direita aí não é de direita e esquerda, é rua direita de reta, sem ser torta. E pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Shaul, pois ele está orando. Então, é um detalhe importante. Você quer receber o sopro sagrado? Quer ser cheio do sopro sagrado? Sempre tem a palavra de Elohim e a oração juntos. E aí o sopro sagrado vem naquele que está na obediência. Ele estava orando. Vamos para o versículo 17 agora. O Senhor vai falar com Hananiá, e quando cita o nome Shaul, Hananiá vai ficar receoso. Esse Shaul é aquele Shaul, Senhor? E aí o Senhor vai dar uma palavra para ele que vai acalmar o seu coração e ele vai cumprir a missão. Versículo 17, vamos ler até o 20. E Hananiá foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Shaul, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que... Então, mais uma vez, a gente vai ver um discípulo do Senhor impondo as mãos, e além de ele ser curado da sua cegueira, que ele ficou cego quando viu a glória ali, a luz brilhante do Senhor Yeshua, ele vai ser cheio do sopro sagrado. Então, mais uma vez, impondo as mãos e o sopro sagrado vem. Está escrito para o nosso ensino. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi imerso. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Shaul alguns e a mim com os discípulos que estavam em Dameser. E aí continua. Ué, mas quais foram os sinais que se manifestaram ali na vida de Shaul? Ele falou em línguas? Ele profetizou? O que aconteceu? Não é trazido para nós esse detalhe. Mas o fato é que, como ele recebeu o sopro sagrado, o discípulo do Senhor Yeshua impôs as mãos sobre ele e orou para que ele recebesse o sopro sagrado. E aqui cita que ele foi curado, que ele comeu, né? Foi curado e foi imerso em águas. Então ele recebeu essa oração antes de ser imerso em águas. Foi imerso e aí comeu e já estava com os discípulos, já ajudando, cooperando com o Senhor no testemunho, na pregação. Então, mais uma vez, a gente vê a imersão no sopro sagrado acontecendo, mas sem detalhes sobre os sinais. Na casa de Cornélios, no próximo capítulo aí, capítulo 10, aqui é um outro momento especial, porque em Jerusalém, todos os que foram imersos, todos os que retornaram ali naquele momento do capítulo 2, na festa das semanas, eles eram israelitas. Mas aqui, já na casa de Cornélio, não eram israelitas. Eram daqueles que eram chamados de incircuncisos. Portanto, ainda precisava ser vencida uma barreira entre os Erudim, para que também as demais nações fossem recebidas. Aqueles estrangeiros que retornavam pela emuná em Yeshua precisavam ser recebidos. E aí, o sinal que vai ser dado por Elohim da sua aprovação de Cornélio e da sua casa vai ser justamente o sopro sagrado. E aí, nesse momento, Lucas nos dá os detalhes, que precisava ser semelhante ao que aconteceu com os primeiros discípulos, para que se cresce
que assim como os primeiros discípulos, que eram da nação de Israel, foram cheios do sopro sagrado, assim também as demais nações serão cheias do sopro sagrado de Elohim. Vamos aqui ver os versículos 1 a 6, depois 29 a 33 e depois 44 a 48. 1 a 6. Havia em Cesareia um varão por nome Cornélios, centurião da corte chamada Italiana. E ele era varão solidário e temia a Elohim com toda a sua casa. E distribuía e doava ao povo abundantemente, e orava a Elohim continuamente. Quase a hora 9 do Yom, viu claramente, numa visão, um mensageiro de Elohim, que se dirigia a ele e dizia: Cornélios. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o mensageiro lhe disse: As tuas orações e as tuas justiças têm subido para a memória de Elohim. Agora, pois, envia varões a Iafô e manda chamar a Shimeon, apelidado de Quefá. Este está com um certo Shimeon, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar, ao Yam, e ele te dirá o que deves fazer. Então, vim até aqui para frisar essa parte. Ele te dirá o que deves fazer. E Cornélios obedeceu. Obediência. Se não houver obediência, a obra do sopro sagrado não será feita na vida da pessoa. Versículo 29 até o 33. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Aqui é Quefá perguntando para Cornélios. E disse Cornélios: há 4 a mim estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélios, a tua oração foi ouvida, e as tuas justiças estão em memória diante de Elohim. Envia, pois, a Iafô e manda chamar Shimeon, apelidado de Quefá, que está na casa de Shimeon, curtidor, perto do Yom. E ele, vindo, te falará, ou te dirá o que deves fazer. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Elohim para escutar tudo quanto por Yehová te é mandado. Ele estava pronto para receber toda a palavra de Elohim, sem discutir, sem debater, estava com o coração totalmente submisso. E aí vem, no versículo 44 a 48. Quefá vai começar a falar das palavras de Elohim, anunciar. Ainda Quefá dizia estas palavras, e o sopro sagrado prosperou, ou se apoderou de todos os que escutavam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Quefá, espantaram-se de que o dom do sopro sagrado se derramasse também sobre os Goim. Por quê? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Elohim. Respondeu então Quefá: pode alguém recusar a água para que não sejam imersos estes que também receberam como nós o sopro sagrado? E mandou que fossem imersos em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles alguns e a mim. Então, a gente vê aqui que eles ficaram espantados com a vinda do sopro sagrado sobre aqueles incircuncisos na carne, porque os ouviam falar em línguas assim como eles falavam quando receberam o sopro sagrado. Então, falar em línguas é um sinal marcante da recepção do sopro sagrado. E precisava aqui ser detalhado por Lucas para que ficasse claro e não houvesse dúvida de que assim como o Senhor Yeshua enviou o seu sopro sagrado para os Yehudim, também o envia para todos que de todas as nações retornam para Elohim. E eu escrevi aqui: aquela manifestação era o sinal para que reconhecessem que a salvação se estendia a todos os povos. E por último, o último exemplo que eu quero trazer para os irmãos aqui é o que aconteceu na cidade de Éfeso, no capítulo 19 de Atos. Capítulo 19 de Atos. E nesse relato aqui de Lucas, a gente percebe também a importância de nós estarmos andando na verdade, corretamente, não estarmos enganados, iludidos, achando que estamos unidos ao Senhor, na obediência,
mas precisamos de instrução. Capítulo 19, versículos 1 a 6. E aconteceu que, estando Apolos em Corintos, Shaul, após passar nas regiões superiores, veio a Éfeso e achou ali alguns discípulos. E disse a eles: Não veio também o sopro sagrado sobre vós, quando fostes para os que têm emuná, ou quando crestes? Eles responderam: Também que haja sopro sagrado, não ouvimos ainda. Então, o sopro sagrado é dado àqueles que sabem tudo o que nós vemos falando aqui. O sopro sagrado é uma promessa de Elohim. O sopro sagrado, para que ele foi enviado? Quais são as funções dele? Quando ele estiver em mim, o que eu devo fazer? Quais são os sinais de que o sopro sagrado está em mim? Eu devo saber isso, para que quando o sopro sagrado vier, eu não fique confundido. O que é isso? O que eu faço com isso? E agora? Porque o sopro sagrado não é de dúvida, mas é de certeza, de conhecimento, de sabedoria. Nem sequer ouvimos falar. Perguntou-lhes então Shaul: Em que sois imersos então? Eles disseram: Na imersão de Yohanan. Aí você já pensa, se foi imerso na imersão de Yohanan, esqueceram de passar a mensagem de Yohanan, que viria após ele um que emergeria com sopro sagrado e com fogo. Mas Shaul disse: Certamente Yohanan emergiu na imersão do retorno, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Yeshua ungido. E os que escutaram foram imersos em nome do Senhor Yeshua. Aí foi feita a imersão corretamente, obediência ao mandamento do Senhor Yeshua. E aí o que acontece? Leiam os irmãos, versículo 6. Mais uma vez, Shaul impõe as mãos, vem o sopro sagrado sobre ele, e aí nós vemos os sinais se apresentando na vida daqueles 12 irmãos. Falavam em línguas e transmitiam. Então, amados, trago esses textos aqui para dar essa visão, porque lendo com essa visão, estudando sobre o sopro sagrado, vendo como é que ele se manifesta, como é que os irmãos recebiam o sopro sagrado, como é que era a operação do sopro sagrado, nós podemos entender um pouco mais o que nós devemos fazer para que aqueles que não receberam ainda se coloquem na posição para receber, e nós que já recebemos possamos nos exercitar nisso aqui, impor as mãos para que recebam o sopro sagrado, todo aquele que vem para Yeshua e se submete a ele, confessando que ele é o Senhor. Amém? Que Elohim abençoe a todos os irmãos.